Eu gostaria de começar com você falando da saúde, né? Agora há pouco eu recebi um vídeo aqui da cidade de Serrinha, onde um professor de artes marciais, ele passou o nome dele, inclusive ficou até de participar ao vivo do meu programa, falava aqui de uma UPA que foi inaugurada há pouco tempo. De repente, né, houve uma mudança de prefeito na cidade de Serrinha, e após essa mudança a UPA foi fechada. Ele criticava essa situação porque a saúde é uma área muito crítica, né, no Brasil. E eu gostaria de saber de você o que você vai poder fazer, ajudar, né, para a gente melhorar essa condição, né, de atendimento no Brasil da saúde. A regulação é um grande problema, e claro que muitas unidades às vezes são inauguradas, não funcionam, e a descentralização, né, até que ponto isso é importante e como é que ela pode funcionar, principalmente no estado da Bahia, com você senador. Bom, Amir, assim, acho que primeiro a gente tem que fortalecer o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Existe, na verdade já foi aprovado no Congresso Nacional a desvinculação de receitas, a desvinculação da DRU, que faz com que os recursos da saúde sejam orientados para o pagamento de juros da dívida, por exemplo, que não gera nada para o país, né? Simplesmente uma bolsa banqueiro. Então, no Senado Federal, a gente vai lutar para fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde, e, ao mesmo tempo, combater iniciativas como essa da desvinculação de receitas, que acabam impactando no orçamento da saúde pública no nosso país. Segundo, quando a gente fala de SUS, as pessoas ficam pensando, nossa, mas é um sistema complexo, né, algo muito complicado, tem a questão da regulação e assim por diante. Eu acho que tem competências que são definidas pelo Sistema Único de Saúde na Constituição Federal, a atenção básica e responsabilidade dos municípios, né, como acontece, por exemplo, em relação à educação em nosso país. Né? Então, tem o fundamental, o ensino médio, o ensino superior, com atribuições específicas. Agora, no Senado Federal, nós precisamos criar mecanismos, inclusive o próprio SUS prevê isso, e o governo federal, infelizmente, o governo de Temer, né, que inclusive tem candidatos que são representantes de Temer e escondem Temer no armário, né? Então tem que apresentar e dizer, olha, nós apoiamos o golpe. Temer pedir voto para ninguém. Não, é interessante, né? Na hora de votar pelo golpe, todos votaram. Na hora de assumir Temer como seu candidato, ninguém assume. E o reflexo disso é em relação à saúde. Porque você tem várias... vou pegar um exemplo. O piso nacional para os professores. Né? É uma medida, uma iniciativa de caráter nacional, no âmbito federal. Tem um debate sobre piso nacional na área de saúde, especialmente para aqueles que estão ali voltados para a atenção básica. Porque no caso do SUS, Almir, a população, acho que é importante esclarecer, ele é um sistema de saúde que não está baseado na ideia do hospital. Né? Quando a pessoa vai para a UPA ou vai para a policlínica, etc., isso é uma etapa do processo. Saúde pública é o saneamento básico, né? São as ações dos agentes de saúde, dos agentes comunitários de saúde, é a política de prevenção das doenças e endemias, quer dizer, é um conjunto integrado de políticas públicas, né, e articulados, que faz com que, por exemplo, o número de pessoas que vão procurar o hospital diminua. Né? Então, se a gente fortalece a atenção básica e fortalece esses profissionais de saúde, os hospitais que hoje estão superlotados, né, a tendência é que você diminua isso. Agora, existe demanda reprimida. Né? Existem pessoas que precisam de serviços de saúde e não conseguem, ficam nas filas, porque tem um descaso do poder público que tem a ver com investimento, como falei para você, que acaba não sendo direcionado para a área de saúde. Outra coisa que também preocupou bastante a partir da aprovação da Lei Candir, lei do ministro, né, do PSDB, da FHC, se estabeleceu algo chamado Lei de Responsabilidade Fiscal. Para os municípios. E para os estados também. Estaduais. Exatamente. E o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, ela põe freios do que seria gastos com funcionalismo. Então há uma demonização do funcionalismo público, como se o funcionalismo público fosse responsável pelo déficit. E não é verdade. Tá? A gente tem condição de provar isso. Isto é do ponto de vista dos dados, dos números. E o Estado passa, ao invés de fazer o concurso público, contratar empresas que prestam serviço na área de saúde. O problema da Bahia hoje é esse. Você acredita, então, o problema que as pessoas enfrentam aí, né, de demora, de cirurgias, de atendimento, na realidade, da qualidade do atendimento, você coloca isso como a terceirização? O problema seria hoje a terceirização e não a realização de concursos? Acho que são vários problemas, né? Um deles, acho que um sintoma, é a questão das organizações sociais, das terceirizações, que geram a precarização,
né? Inclusive é um problema, vamos pegar o caso, a gente sempre no noticiário vê situações em que funcionários são contratados por uma empresa, essa empresa é paga pelo Estado e esse prestígio não é prestado e gera inclusive um problema jurídico, né? Porque a empresa foi paga, só que não repassou o problema da empresa, o problema do Estado, e quem fica chupando o dedo é a população. Então, as organizações sociais não podem ser uma diretriz do ponto de vista de contratação, de prestação de serviço. Pode funcionar de maneira complementar, mas o essencial, as atividades essenciais de respeito ao atendimento direto à população, tem que ter concurso público, né? É o funcionário público, é o concursado, e nós precisamos estimular com uma carreira, principalmente na área de saúde, que seja atrativa, né, para que profissionais se dediquem ao sistema de saúde e que a gente possa oferecer à população um serviço de qualidade. Então, é integrado, é SUS. A forma de resolver o problema da saúde é aprofundando o sistema único de saúde do nosso país. Você acredita no sucesso da descentralização? Ou seja, o atual governo ele vem fazendo novos hospitais em regiões, né, em cidades polos e policlínicas. Você acha que só isso resolve ou outro tipo de medida seria mais eficiente? Eu acho que tem que cuidar da atenção básica, estimular os municípios, né? Acho que o Estado tem condições de criar mecanismo para isso. No Senado Federal é possível, junto com a pressão junto ao Executivo, ao governo federal, ao governo federal, que você consiga garantir que a atenção básica, a questão do piso, os profissionais que estão ligados à prevenção, os agentes comunitários, né, saúde, etc., são essenciais, entendeu, Almir? Então você pode fazer hospital e descentralizar hospitais, só que sem essas medidas, o problema dos gargalos, da superlotação vão continuar. Principalmente quando você faz descentralização do sistema de saúde, com a questão de policlínicas, e o que está por trás disso são as OS, as organizações sociais, e não o concurso público, né, que é efetivamente a forma, do nosso ponto de vista, de garantir à população um serviço de qualidade. Lembrando que o Estado da Bahia está abaixo do limite prudencial, que é o limite estabelecido pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Então não há justificativa para não ter concurso público e não ter aumento para o funcionalismo. Vamos falar um pouquinho agora de segurança, que é outro grande problema. Inclusive tem candidatos a presidente da República que cresceram muito das pesquisas, porque estão abordando muito esse tema de segurança. Queria que o Fábio Nogueira falasse, né, do projeto do PSOL para a segurança no estado da Bahia. O que é que pode ser feito para a gente sair, né, de índices horríveis aí, um dos estados mais violentos do país, né, maior número de mortes de jovens em todo o território nacional. O que é que pode ser feito aí de projetos junto ao Senado, né, você como senador da República, para a gente reverter isso, não só na Bahia, mas como no Brasil? Olha, Almir, assim, acho que nós PSOL estamos numa posição muito crítica à atual política de segurança do governo do estado da Bahia, principalmente depois de episódios como o do Cabula, né, da chacina do Cabula, que o governador compara policiais a artilheiros de futebol, né, dizendo que fizeram gols, que foi uma fala bastante infeliz do governador Rui Costa. Fazer uma referência aqui a Ruth Fiuza, que perdeu seu filho, Davi Fiuza, de forma brutal, e agora o Ministério Público do Estado da Bahia reabriu o caso, mas não indiciou por homicídio, né, porque... que não foi encontrado o corpo. Exatamente, né? Mas realmente é lamentável. Acho que a história de vida de Ruth, né, o sofrimento, a dor terrível que ela está passando e a falta de justiça no estado da Bahia mostram que esse modelo de segurança está falido. Nós não temos uma política de segurança, nós temos uma política de extermínio e morte, que é o saldo que a gente tem aí, por exemplo, em 10 anos, mais de 100% ao aumento da taxa de homicídios, e do ano passado para cá aumento de 17%. Porém, Almir, a solução que o PSOL aponta é diferente de outros candidatos. Eu ouvi o candidato Reinaldo, né, em relação à política de segurança, que defende mais repressão, né, dizendo que a polícia é pouco repressiva. Olha, isso vai gerar mais banho de sangue. A gente defende um outro modelo de segurança. Primeiro, existe no Senado Federal a PEC 51, de autoria do senador Gilberto Farias, que propõe a desmilitarização da polícia. Por que desmilitarização, gente? As pessoas dizem, mas a polícia vai ficar mais frouxa, vai atuar menos? Não. Desmilitarização é para melhorar a situação do policial. Isso é uma reivindicação dos próprios policiais. Existe um movimento chamado Movimento de Policiais Antifascistas, inclusive o companheiro Kleber Rosa, que é da Polícia Civil, que é suplente na chapa do Senado, faz parte desse movimento, ele como policial civil, que estabelece um novo modelo de polícia. Ou seja, você acabaria com o regime militar na polícia. Exatamente, porque o regime militar na polícia ele é ineficaz,
policial não pode se sindicalizar, o policial é preso por alterações, né, disciplinares, sofre todo um código específico militar e não resolve. Tem um problema também da entrada, né, a separação entre praças e oficiais. Nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar. Você não acha que a Polícia Militar tem mais eficiência no trabalho, não é, do que a Polícia Civil? A gente defende um modelo único de polícia, uma polícia integrada, né, priorizando a polícia investigativa, que é o trabalho da Polícia Civil, e articulado com ações mais ostensivas, que são hoje características da polícia Militar. A integração e investimento na inteligência militar, né, na investigação, porque é o seguinte, Almir, você pega a taxa de homicídios ou crimes que acontecem no estado da Bahia, para você poder fazer, por exemplo, um inquérito, né, uma investigação, não tem perito, não tem, quer dizer, a investigação aqui é um problema. É um problema, e aí dificilmente acontece. Isso vai se refletir lá nos tribunais, e aí a taxa das pessoas que ficam impunes é altíssima. Né? Porque você não tem, não foram levantadas, não foram levantadas e assim por diante. Outra coisa, você pode desbaratinar vários esquemas criminosos com investigação, sem dar um tiro. Né? Então, a ação de repressão... E preventivo, né? Preventivo, exatamente. Então, a repressão já... eu digo o seguinte, o programa da direita já foi implementado, esse aí. Tá? Olha o resultado. O resultado é aumento da taxa de homicídios, né? Aumento da sensação de insegurança na sociedade. As pessoas estão cada vez mais... Você anda na rua, as pessoas já ficam preocupadas, né, com a bolsa, com a carteira, etc. Quer dizer, melhorou tanto investimento em veículos, em armamento. Resolveu alguma coisa? Não resolveu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Almir, que é uma questão polêmica para alguns, é o debate sobre o atual modelo de guerra às drogas. Né? Da visão do PSOL, o usuário, o dependente químico, não pode ser tratado como um marginal. A criminalização. Então, você defenderia o quê? Um tratamento? Primeiro a gente defende um tratamento humanizado para os dependentes químicos. Isso é uma atribuição do SUS. Não dá para os políticos, inclusive, ganharem dinheiro promovendo recuperação de dependentes químicos. Dinheiro público. Né? Por mais que os projetos sejam importantes, a gente entende que essa é uma atribuição do Sistema Único de Saúde. E nós precisamos de um tratamento humanizado. Mas você acha que o Sistema Único de Saúde já não funciona bem, né? Não. Já assumir... Ele funciona bem em vários projetos e programas, eu discordo. Por exemplo, a prevenção, o tratamento de pessoas que portam soropositivos, por exemplo. O Brasil é referência mundial. Você tem uma política do SUS, a política de combate ao tabagismo no Brasil. O Brasil é referência mundial no combate ao tabagismo. Então, o SUS dá certo. Então, a gente pode muito bem ter o SUS assumindo essa política e não, obviamente, de forma complementar, você tem instituições dedicadas a isso. Agora, o que chama a atenção é político usando, né, do sofrimento das pessoas para se beneficiar, por votos. Né? Por votos. Essa é a questão. Nós precisamos ter um posicionamento em relação a isso. Mas a questão porque ninguém propõe, em sã consciência, né, o governo estava escutando, por exemplo, se você tem uma pessoa na sua família que tem problema de alcoolismo, você propõe a repressão, né, paulada, porrete, para resolver o problema do alcoolismo? Né? A pessoa tem que necessariamente se converter a uma religião para deixar de ser alcoólatra? A mesma coisa se aplica ao dependente de crack, ao dependente de cocaína, né, dependente de outras drogas, que podem ter outro tipo de tratamento. De certa forma, uma dependência. Né? É uma dependência e deve ser tratado com humanização, não na base da repressão. Isso nosso pessoal discordamos. E qual a solução, Fábio, para a gente... Digamos, hoje Salvador tem quase 20 mil pessoas em situação de rua. Em sua maioria, pessoas, né, que são viciadas hoje, né, estão no mundo das drogas e terminam indo para o mundo do crime, às vezes, porque são cooptadas aí por traficantes, por outros marginais, e às vezes até para sobreviver. Qual seria a solução para a gente diminuir essa população que a gente tem nas ruas da cidade? Olha, a situação... Não só de Salvador, mas como de outras cidades. Mas a situação... Tem Salvador como uma referência por ser a maior cidade do estado. Vamos falar de Temer, né? Acho que a partir do momento que Temer e aqueles que o apoiaram implementam um conjunto de medidas que vem de destruir um pouco de Estado social que nós temos no nosso país, chegando ao ponto de congelar investimento por 20 anos de saúde e educação, acabar com a carteira de trabalho do nosso país. É muito triste dizer isso, né? Eu sou de uma geração que sonhava com o primeiro emprego, ter uma carteira assinada, e perceber que a geração atual, a geração dos nossos filhos, não vai ter esse benefício porque
um conjunto de políticos que hoje se lançam no cenário eleitoral, alguns inclusive declarando apoio a Jair Bolsonaro, né, um político de extrema direita, que esse sim não tem preocupação nenhuma com a sociedade brasileira e com a família brasileira, de passagem, porque age disseminando ódio nos lares e nas casas do nosso país. A gente vê um aumento de coisas que a gente considerava que já tinham sido superadas, aumento da extrema pobreza. Mas o novo governo pode reverter. Aumento da extrema pobreza. O novo Congresso Nacional pode reverter muitas coisas. Pode reverter, então, mas tu chama atenção para isso. Aumento da extrema pobreza e aumento da taxa de mortalidade infantil no estado da Bahia, coisa que já considerava superado. Você caminha nas ruas de Salvador, se assusta com a quantidade de pessoas em situação de rua. Isso tem a ver com a desconstrução dos instrumentos de seguridade social e de assistência social em nosso município, Almir. Como é possível, por exemplo, na Praça da Piedade, né, que é um monumento histórico do povo do Brasil, né, que faz referência aos mártires de Búzios. Você tem famílias que vivem ali há anos. Há anos. Não, ali virou a moradia. Virou a moradia. Isso, e as pessoas naturalizam. Não tem prefeitura nessa cidade, gente. Tem prefeitura para fazer obra, tem prefeitura para colocar placa na rua, fazer propaganda. Mas qual seria o projeto do candidato Fábio Nogueira? Essa é uma responsabilidade dos municípios, né? Fortalecer a assistência social, que são atribuição de estados e municípios, né? No Congresso Nacional, você tem as assistências sociais que estão me escutando, né? Sabem disso, instituições da igreja que podem ser parceiros, desenvolvem trabalhos, que a gente tem que potencializar esse diálogo com os setores da igreja, que é importante para fortalecer um projeto de assistência social às pessoas em situação de rua, e estimular políticas, especialmente, Almir, na cidade de Salvador, que priorizem o que nós chamamos de uma economia popular. A maior parte dos trabalhadores da cidade de Salvador não estão no mercado formal, estão no mercado informal. E são tratados, né, à base da repressão pelas autoridades públicas do nosso município. Que é muito triste. Você procuraria, já que você entrou no tema aí, ocupação, né, e geração de emprego e formalização, qual seria a proposta, então, para a gente diminuir, né? A gente tem 14 milhões quase de desempregados, quase 30 milhões de desocupados no Brasil, de pessoas sem ocupação. Qual seria, então, a sua proposta para tentar diminuir hoje? Eu vejo poucos candidatos abordarem esse tema de desemprego no Brasil, né, de promoverem uma transformação para ocupar a população, para melhorar a economia brasileira, e de forma efetiva. Eu vejo muita proposta vazia. Eu queria saber do Fábio Nogueira como é que ele iria tentar ajudar no Congresso, né, com projetos de lei, com proposições para tentar diminuir o emprego e pegar essa parte da população, né, que não tem uma ocupação formal, para tentar garantir que no futuro ela tenha uma aposentadoria, que ela tenha algum tipo de benefício. Almir, vamos lá. Primeira questão do Estado com a Bahia, nós temos que fortalecer a agricultura familiar. A agricultura familiar fazendo reforma agrária, né, que inclusive está na Constituição e não foi feita. Por que eu digo isso? Hoje você tem governos que privilegiam a relação com o agronegócio. Inclusive falam que o agro é pop, mas na verdade o agro é tóxico, né? Porque a comida que vai para a mesa, ela está contaminada por agrotóxicos. Inclusive foi aprovada uma PL do veneno. Do aumento, inclusive, das taxas. Aí. Exatamente. E tudo que é produzido na Bahia pelo agronegócio, né? Vamos pegar a soja na região do oeste, algumas produções, vai para fora do Brasil. O cacau na região sul da Bahia, na região de Ilhéus, para fora do Brasil. Né? Então a Bahia hoje vive de exportar, né, commodities, né, exportar ou grãos ou exportar minério. A gente considera que esse modelo ele é concentrador de renda e não gera emprego. Então fortalecer a agricultura familiar é um princípio, porque você tem a agricultura orgânica, isso é muito valorizado no mercado internacional, Almir, o orgânico, nós podemos agregar valor aos nossos orgânicos. Nós podemos, na região sul da Bahia, já tem iniciativas na região de Ilhéus do chocolate orgânico, né? O cacau orgânico, o chocolate orgânico com fábricas médias e pequenas de produção para exportação. Isso é uma coisa que nós podemos estimular. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da economia popular, principalmente em cidades como Salvador, Feira de Santana, onde tem um peso muito grande a questão da informalidade. Nós precisamos tratar essas pessoas com dignidade, porque são trabalhadores, e garantir, em nível nacional, que haja um processo em que elas possam se regulamentar, pagar imposto e ter direito à aposentadoria. Essa é uma reivindicação do mercado informal, e nós temos condições de fazer isso e entender eles não como um problema, e sim um fator de desenvolvimento. Um outro ponto é a questão do turismo, o trade turismo no caso da Bahia. Almir, foi feita uma opção
que eu chamo... Você concorda com a política atual do não, governo do Estado? Não, ao contrário, eu tenho diferenças. Né? Tenho diferenças, vão dos eixos de desenvolvimento. Na questão do trade turístico, há um investimento no turismo contemplativo das nossas praias, do nosso litoral e assim por diante. Mas por trás disso existe toda uma rede de interesses econômicos, empresariais e imobiliários. Eu acho que nós temos que redirecionar os investimentos do turismo e privilegiar o que dá dinheiro. Por exemplo, você pegar a França, que é um país com referência, Paris, o Museu do Louvre, é o turismo cultural. É o que faz o turista chegar, a Torre Eiffel, a pessoa chega na cidade, vai conhecer a história da cidade, vai conhecer o povo, vai consumir os restaurantes, vai aos seus museus e assim por diante. E hoje você não tem essa opção. Vou pegar um exemplo muito rápido, Almir. Você tem uma malha ferroviária que sai do subúrbio e vai até Cachoeira, né? Que tem um potencial turístico enorme. O Recôncavo tem um enorme potencial turístico. Isso é subestimado porque se privilegia os grandes empreendimentos imobiliários, os complexos, né? Grandes complexos, resorts, assim por diante. E uma cidade que tem uma história tão bonita e tem um patrimônio histórico incalculável acaba sendo tirada do mapa. O que você faria com Baiatu? Ou proporia para... Eu acho que redirecionar os investimentos, ampliar a participação dos municípios. Isso não pode ser um debate apenas de empresários, precisa ter envolvimento da sociedade civil. Privilegiar o turismo contemplativo, o turismo ecológico, o turismo cultural e o turismo comunitário, de base comunitária. Existem várias experiências, não é no Brasil, no mundo, né, que caminham nesse sentido e pode estabelecer novos vetores de desenvolvimento. E por último, não só falar de emprego, você fez a provocação, vou falar de emprego, a Bahia está vivendo um processo acelerado de desindustrialização. Né? Não se fala mais de indústria na Bahia, mas isso tem a ver com um projeto político de um setor da direita brasileira, que agora está representada por Temer e seus representantes, de que a Bahia não tem que ter um parque industrial próprio. Nós temos que ser dependentes de São Paulo, de outros centros. Nós precisamos debater a reindustrialização do estado da Bahia. E para isso precisa de investimento público e construir mecanismos de desenvolvimento. Vou pegar só dois. Primeiro é o Banco do Nordeste, que pode ter um papel de estímulo. Obviamente precisa ter aporte para isso, para que nós possamos ter alguma planta industrial, algum projeto de industrialização aqui no estado da Bahia que gere empregos de qualidade. Segundo, não sei se vocês se lembram, Almir, com certeza, da Sudene. Sim, sim. A Sudene era a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que foi fechada por um caso de escândalo de corrupção. Mais ou menos o seguinte, né? O cavalo dá um coice e arranca a pata. Quer dizer, como que você desconstrói a Sudene, que é uma superintendência importante para o desenvolvimento da região do Nordeste. Combate a seca na região. Exatamente. Né? E simplesmente não coloca nada no lugar. No Senado Federal a gente vai lutar para que nós tenhamos órgãos em nível federal que pensem o desenvolvimento do Nordeste, em especial da Bahia, e nós possamos, dentro desse projeto, estabelecer vetores de desenvolvimento e industrialização do nosso Estado. Agora, para isso, Almir, não tem como não anular a reforma trabalhista. Só quem ganha com a reforma trabalhista... Não, quem ganha com a reforma trabalhista tem que anular a reforma trabalhista. E reforma da Previdência? Não, nem pensar a reforma da Previdência. Né? Porque, primeiro, não é deficitário. Isso é um engodo dizer que é deficitário. Segundo, obviamente, você pode atualizar, porque de fato a população está ficando mais velha, mais idosa, agora sem tirar conquistas. Isso e as grandes aposentadorias do Brasil? Não, mas isso tem que ser revisto, amigo. Ninguém defende grandes aposentadorias, pessoas que são vivedoras do dinheiro público, assim por diante. Que, infelizmente, agora, recebe 200 claro, amigo, mas isso são exceções, você não pode. As exceções devem ser combatidas, entendeu? E tratadas de forma bastante dura. Agora não podemos sacrificar uma mãe de família, um pai de família, um senhor que tem uma aposentadoria, cobrança de nativo, onde já se viu, a pessoa contribuiu a vida toda, quer estabelecer cobrança de nativo, já ganha mal, né? Tem que pagar, o SUS não funciona para ele, né? Aí tem que comprar medicamento, tem que ter um plano de saúde, muito caro. Esse modelo, ele é insustentável, amigo. Então nós temos que rever. E quando eu falei da anulação da reforma trabalhista, é porque quem perde com isso é a Bahia. Por que perde com isso a Bahia? Porque nós precisamos garantir no estado da Bahia capital humano para que nós possamos ter um desenvolvimento desenvolvimento econômico potente. Quem ganha com isso é a Fiesp. Quem ganha com isso são as indústrias de São Paulo. Mas para a Bahia isso é muito ruim, porque vai piorar as condições de vida do povo e desestimula que pessoas, engenheiros, outras pessoas de fora venham se estabelecer no nosso estado porque não vão ter condições competitivas de se inserir do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, até do ponto de vista dos interesses do nosso estado, nós precisamos combater
a reforma trabalhista de Temer e outras medidas, porque eu não sou, eu até comentava isso, mas vocês do pessoal defendem o Estado. Mas em que país capitalista do mundo, né, houve desenvolvimento sem ação do Estado? Me aponte um. Né? Historicamente não existe. O Estado agora, é regulador de mercado. Nós temos que estabelecer as competências. Né? Então, por exemplo, me perguntaram, mas existe um modelo que é o modelo das PPPs, o modelo parceria público-privado. Bem, o problema da PPP é que só tem o público. Qual é a contrapartida do privado? O grande problema da PPP do Brasil é que o cara toma dinheiro do governo, ou seja, do povo brasileiro, para dizer que está investindo dinheiro privado. Né? Financia do BNDES como empresa, claro que a conta ele vai ter que pagar, alguns não pagam. Parcelas suaves e eternas prestações, né? E ao mesmo tempo. É uma enrolação. Quem paga, no Brasil é enrolação. Dinheiro de mercado privado. Exatamente, não tem. Então, e as contrapartidas, por exemplo, o poder, um exemplo muito no cotidiano, né? O poder público constrói uma passarela que vai beneficiar um shopping center. Certo? O investimento foi feito ali, milhões de reais, uma passarela que é importante, que garante a acessibilidade, mas que vai beneficiar das pessoas, mas que vai beneficiar, do ponto de vista comercial, aquele shopping center. Minha pergunta é, qual é a contrapartida do shopping center? Né? Para o Estado. Para a sua geração de emprego, mas tem que ter alguma coisa para o entorno da comunidade. Com certeza. Ali, então, isso diminui. O trânsito ali vai ser mais intenso, há um impacto também, né? Então, poluição na região. Não podemos ter um modelo... Tem que ver condicionantes também, isso aí já era um plano de implantação do empreendimento. Sim. A gente não pode ter um modelo predatório no nosso país, amigo. Essa é a questão. Entendeu, Vinícius? Acho que a gente quer desenvolvimento, mas com garantia de respeito ao meio ambiente. Eu estive na região de Juazeiro, até gravei um vídeo nas margens de São Francisco, me chamou a atenção. Você tem um projeto de vinícolas, né, de frutos na região de São Francisco, que vem dado certo. Porém, a água, que é um bem escasso, né, vem sendo drenada do Rio São Francisco, e você vê o rio... transposição, o rio morrendo a favor daquela transposição? Não, a forma que foi feita não, homem. Tá? Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se ela de fato conseguiu resolver o problema. Obviamente, a população mais pobre, problema da água. Agora, quando você pensa o modelo de irrigação daquelas áreas e entendendo que a água, né, a água potável, a água do Rio São Francisco é um bem escasso, né, nós temos que rever. Acho que foi muita... Eu vejo isso, você chega no Rio São Francisco, você vê caindo o nível da água, né, o rio está ficando seco, né, isso vai afetando a população ribeirinha, as pessoas que vivem do rio, porque não existe uma preocupação do tratamento do esgoto, do saneamento básico, tudo isso vai impactando. Então, não podemos ter um modelo de desenvolvimento por desenvolver. Vou pegar um exemplo. Estava ali na região de Entre Rios e fui visitar um quilombo, né? Até mandar um abraço para a Vera do quilombo lá de Entre Rios, chamado Negro do Meio. Negro do Meio, o nome do quilombo. E eu chegava nesse quilombo, amigo, era um quilombo, são várias comunidades quilombolas, e essa é uma comunidade quilombola muito bem estruturada. E qual era a diferença? Apesar de ser muito afastada, existia muita água potável, água em abundância. Né? E o governo federal autorizou um projeto de reflorestamento com eucalipto. E a água foi sugada. Né? Porque você tem, infelizmente nosso tempo está encerrando, você tem 1 minuto para dizer porque você quer ser senador, né, pelo estado da Bahia. Olha, ouvintes, eu quero ser senador do estado da Bahia para combater o fundamentalismo daqueles que fazem discurso de ódio, daqueles que colocam as famílias umas contra as outras, daqueles que dividem os lares, daqueles que acham que o problema do Brasil não se resolve na base do diálogo. O que a gente prega é o diálogo, é a diversidade de pensamento, é garantir a laicidade do Estado, o respeito ao conjunto da nossa população e nosso compromisso é reverter todas as reformas de Temer e daqueles que o representam aqui no estado da Bahia. É importante que eles digam que votaram pelo golpe e a favor de Temer. E convocar todos para o dia 21 de setembro, o comício no Pelourinho, com o nosso candidato Guilherme Boulos na Guajajara, junto com o nosso candidato ao governo, Marcos Mendes Dona Mira, e dizer da importância desse momento, que tem que votar com consciência para renovar as estruturas da política brasileira, porque é só assim nós vamos garantir um futuro, um presente e um futuro com desenvolvimento, com comida na mesa, com moradia, com saúde, porque existem sim, eu sou contra as generalizações, né? Existem políticos que defendem o povo e que fazem o combate, e é a hora e o momento de dar oportunidade para eles no Congresso Nacional. Então, por isso, eu peço para vocês o seu voto,
no Senado Federal, votando 500 para o Senado, para que a gente possa, de fato, ter uma política de renovação. Nem golpista, nem coronel, vamos votar 500 para renovar a política do Estado da Bahia. Ok, Fábio, boa sorte para você, né? Você é ouvinte do Agora para a Vida de todo o Estado da Bahia, você também que acompanha nas redes sociais, em todos os pontos aí, acompanhou as propostas do Fábio Nogueira, candidato ao Senado, né, pelo PSOL, e dentre, né, os outros programas, nós iremos trazer também outros candidatos para que você faça a avaliação no dia 7 de outubro, você, né, escolha dentro do seu entendimento o melhor candidato. Com 8 horas e 2 minutos, o Agora para a Vida fica por aqui. Eu tenho mais 2 minutos? Você não me falou antes que eu tinha mais 2 minutos? Então deixa eu perguntar, fazer uma pergunta aqui ao Fábio aqui, sobre a situação do Boulos, que não conseguiu, né, avançar muito. Inclusive era uma aposta do mundo político que ele fosse sucessor do eleitorado de Lula, e de repente isso até agora não apareceu nas pesquisas.